muito bem-vindos novamente. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho do que é um programa de formação do Colégio Catamarã. Então, esse programa, como a Camila falou, ele vai acontecer várias vezes e hoje, essencialmente, eu vou falar dos filhos, mas, sobretudo, eu vou falar da gente. Porque tem uma responsabilidade nossa em deixar uma casa alegre. Então, eu vou falar sobre marido, sobre esposa, sobre comunicação, as coisas que ninguém vive, né, gente? Então, eu posso me apresentar olhando sobre essa ótica. Eu sou casada, eu vou completar 20 anos de casado esse ano. E eu sou mãe de 3 meninos. Eu tive 5 gestações, então 2 gestações do avançado. Eu falo que eu tenho 3 filhos aqui e 2 no céu. O Matheus tem 16, o Igor tem 12 e o Rafa tem 7. Deixa eu olhar as mães que estão na minha sala. Nossos filhos têm 7, melhor. Eu falo, não, se eu que tenho 3 esqueço, eu fico imaginando a Eugênia, eu fico imaginando que a gente tem mães que são muito guerreiras, assim, né? Graças a Deus. Então, o que a gente vai conversar é sobre como que o nosso relacionamento impacta no dia a dia dos nossos filhos. Ninguém tem dúvida disso, tem? Não. Muito bem. Pra gente começar, tem uma frase que eu gosto muito, que é do livro Pequeno Príncipe, e eu vou ler junto com vocês. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim único no mundo. Eu serei para ti única no mundo. Mas, se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. É bonito, né? Como é que a gente lê isso olhando o nosso casamento? O matrimônio. Como é que a gente escuta os passos de quem a gente escolheu para o resto da vida? Eu acho que aqui é um tema da gente começar a entender que o som do casamento puxa a gente para fora da toca. É diferente. Em tantos milhões de pessoas que existem no mundo, nós escolhemos uma e deixamos de escolher todas as outras. Por quê? Porque uma nos puxou para fora da toca. E a gente precisa sempre lembrar o que nos puxou para fora da toca, porque o dia a dia muda essa percepção. E aí vão chegando os filhos, e aí vai chegando algumas influências, vai chegando a promoção profissional, vai chegando uma série de coisas. Então aqui vem a primeira dica. Como é que eu sempre me lembro o que me puxou para fora da toca? Lembrar esse tema. Tem um padre que eu gosto muito, chama Padre Alípio. Ele já está velhinho, não sei quem não conhece aqui. Ele é um padre português. E ele tem uma frase no livro dele que diz assim: pode até dizer-se que o primeiro serviço que a gente presta aos nossos filhos é se amar. Os filhos precisam enxergar que a gente se gosta. Pai e mãe. Esse é o primeiro serviço. Não que não faça falta a gente ensinar a virtude da ordem, ele tem que aprender a tomar banho, a comer direitinho. Mas o que ensina prioritariamente um filho, o primeiro serviço que prestamos, é o amor de pai e mãe. E de um com o outro, para com o outro. Bom, olhando isso, eu vou avançar mais um pouquinho. Aí a gente vai adensar mais. Olha só, que bonito. Aristóteles afirma que amar é querer o bem do outro. Não tem dúvida aqui, certo? Claro, a gente quer o bem do próximo. Querer, em primeiro lugar, um ato da vontade. Olha que legal. Eu preciso querer, é uma vontade. Então, quando a gente fala da dimensão volitiva dos nossos filhos, e a gente traz isso para o nosso dia a dia, é o meu querer. E é o meu querer todos os dias. É o meu querer todos os dias há 20 anos. É o meu querer todos os dias em dias de luta e dias de glória. Porque vamos combinar, porque não é só glória. É o meu querer no dia que o filho está doente. É o meu querer no dia que o marido está irritado. É o meu querer no dia que o marido chega no final do dia e a esposa ainda está de pijama, porque não conseguiu fazer mais nada ao longo do dia. Mas é o meu querer, então é uma decisão. Em segundo, o bem objetivo para o outro. Eu quero o bem do outro. Então ele está no centro dessa vontade. E por último, ou o outro enquanto outro, e por isso a entrega é a maior expressão de amor. Claro, gente.
Casar é uma entrega. Casar é uma decisão própria, mas que depois de decidido, vamos embora. Tomamos a decisão. E aí eu gosto dessa frase do Dostoiévski, que diz poetamente. E aí a hora que eu fui ver essa frase, foi tão interessante porque eu estava na mesa, produzindo a apresentação, mexendo na apresentação, e meu marido estava do outro lado lendo, né? Aí eu olhei para isso. É muito sublime a gente pensar que a pessoa que está do nosso lado foi pensada por Deus, foi projetada por Deus, foi criada por Deus. E está do seu lado, então é um presente que a gente recebe. E aí vem a minha maior pergunta, porque isso tudo é super bonito e profundo. Mas quando a gente casou, quem aqui levou em conta tudo isso? Que era uma entrega, que era uma doação, que era vontade? Só se tiver poucos privilegiados. Quem fez curso de noivo? Falava isso da entrega. A gente prestou atenção nisso? O que a gente queria no curso de noivo? Certificado. A gente queria que ele acabasse, porque eu queria casar, não é? Assim, o que estava na nossa cabeça? O vestido, a festa, os padrinhos, mostrar para minha avó a emoção do meu pai e da minha mãe que iam estar no dia. Enfim, cada um tem um significado muito importante do dia do casamento. Mas a gente não levou em conta que tinha o querer, e o querer para sempre. No catecismo, existem 4 palavras que definem o matrimônio. Assim, na verdade é uma frase bonita, mas tem 4 palavras que saltam para a gente sempre pensar no matrimônio. E essas 4 palavras são total, ou seja, não é uma entrega parcial, não é metade de mim, é total. Eu vou lembrar agora as 4, né? Total, fiel, autoexplicativo, sim? Fecunda, então quer dizer, a partir do momento em que eu tenho uma comunhão com meu marido, eu estou aberta e Deus vai nos mandar quantos filhos forem. E é muito legal ver o tanto de mãezinha que vai aparecendo com o bebezinho, o tanto de mãezinha que tem um bebezinho na barriga, e o tanto de mãezinha que está lutando para ter um bebezinho, né? Ou que está aberto a isso. E eu vou lembrar daqui a pouco a 4ª palavra. E aí eu falo para vocês, não tem problema nenhum. Mas essas palavras, elas nos remetem a pensar que, de fato, o matrimônio é uma aliança pela qual um homem e uma mulher formam com o outro uma comunhão íntima de vida e amor. Então, por que tem problema? É tudo muito bonito, né? Se eu me entrego, ele se entrega e é pra sempre, e a gente se gosta tanto. Porque nem todo mundo consegue entender essa dimensão do que é viver isso todos os dias. São José Maria tem uma frase que ele diz que o amor precisa ser estreado todos os dias. Não sei se a frase é bem essa. Mas é uma estreia diária que a gente precisa cuidar. E, claro, quando a gente vai olhar por que a gente tem uma família, ou por que a gente quer montar uma família indissolúvel. Obrigada. A 4ª palavra. Total, indissolúvel. Indissolúvel significa o quê, gente? Para sempre. Total, indissolúvel, fiel e fecunda. Obrigada, Helene. E aí, quando a gente olha o valor da família, claro, a gente tem um papel enorme. E não é à toa que a gente está sendo tão bombardeado, né? Tão bombardeado. Em todas as frentes. Por quê? Porque, de fato, a gente fortalece a sociedade. É na família que se origina a vida. Então, a gente tem uma responsabilidade transcendente nesse tema. A gente tem que cuidar disso. É uma célula que deve ser uma célula cristã na sociedade com ânsia de santidade? Claro, né? Assim, nós estamos aqui lutando para isso. É uma luta diária para manter a nossa família, para manter a integridade dela, para manter... É um desafio, que eu acho que foi um pouco do que eu puxei naquele vídeo. Assim, ter uma família saudável é um desafio diário de todos nós. E não há nada na vida diária que não seja importante. Claro, o que eu quero dizer aqui é assim, tem pequenos gestos que compõem a nossa vida familiar. A nossa vida familiar não pode entrar no mesmo automático que a nossa rotina profissional. Na rotina profissional, quando a gente chega no trabalho, você tem regras, né? O que eu faço nas 8 horas, o que eu faço às 8h15, o que eu faço às 8h30, a reunião que eu me atrasei, como eu reajo com a reunião que eu me atrasei. A nossa família não é digna disso. Ela é digna de uma rotina para ordenar.
mas ela é digna de prestar atenção em todos os detalhes. É um filho que chora, é um filho que se ausenta, é um marido que chega nervoso, é a geladeira quando o marido abre só dá de cara com Yakult e leite Danone. Ele fica arrasado. Assim, qual é o carinho que eu estou fazendo? Ele tem que abrir a geladeira e ele tem que ter uma das prateleiras é dele, né? Quais são as do meu filho e qual é do meu marido? E tem que estar sempre lá, gente. Então são pequenos detalhes que a gente faz pro dia a dia que acarinham as pessoas com quem convive. E a gente tem um leme dessa história. O pai e a mãe são o grande alicerce desse tema. Mas que bonito, de lata. Gente, não é cerveja, não. Vocês vão achar que eu tô tomando um energético, né? Não é. Eu também Tô sextando, sexta de carnaval. O que vamos combinar que é inédito pensar numa cesta de carnaval esse tanto de gente aqui, né? Vamos ou não vamos mudar esse mundo, gente? É isso, e é por meio das nossas famílias. E aí, cada minuto vivido por amor é uma forma de fazer feliz a quem nos rodeia. Amor nas coisas que a gente faz. Meninos, vocês... Tá bom. Eu não preciso ir aí, eu acho que é mais fácil. Agora, pra gente ter essa conversa, tem um tema que é meio polêmico. Por quê? Porque eu preciso tocar no tema que é a hierarquia do amor. Quem eu amo mais? Quem você ama mais, o papai ou a mamãe? Não é assim? Quem é o nosso primeiro amor? É o cônjuge. Então, quando a gente é mãe de pequeno, eu sei que é difícil ouvir isso. Não, gente, mas meu filho é minha razão da vida. É verdade, também. Ele vai despender de tempo, ele vai despender de ajuda, porque ele ainda é dependente da gente. Então, isso tudo acontece. Mas o amor, que é o amor fundacional, que é o amor que nos originou naquela escolha, naquele querer, é do cônjuge. Ele é o principal. Então, aqui tem um fundo bem importante, que é assim... Sabe quando você vai servir o primeiro prato na mesa e você, por carinho, está servindo as pessoas? Quem tem que ser sempre o primeiro? O marido. O marido não fiquem tão felizes. Porque o inverso também é importante. Mas é que o inverso normalmente já acontece. Os maridos, naturalmente, ou pelo menos numa grande maioria, já priorizam a esposa primeiro, né? Assim, eles priorizar primeiro, eles já vão para a esposa. Esse cuidado com o marido é um cuidado que é para o resto da vida. E, gente, eu sinto lhes dizer, os nossos filhos vão crescer, se Deus quiser, né? E é por isso que a gente tem essas síndromes dos ninhos vazios. Cadê as crianças vão embora? E você fala, nossa, quem é esse estranho? Quem eu vivo há 25 anos. Então a gente precisa cuidar desde agora. O marido é primeiro. A esposa é sempre em primeiro lugar. É por eles que construímos a família. Com defeitos e qualidades, né? É olhar para um filho e falar, nossa, você é tão parecido com seu pai, e isso não ser uma ofensa. Porque o marido precisa se sentir... entende? Nossa, tem o gênio da sua mãe. Essa mãe não está entendendo o que ele está querendo dizer com esse gênio. Aqui é a gente saber que o marido e a esposa são os grandes alicerces de uma casa. E os nossos filhos precisam perceber isso. Então, os filhos precisam chegar para falar com vocês e falar assim, já entendi, você vai primeiro falar com a mamãe. É isso. E o inverso também. Nossa, a sua mãe disse isso, a sua mãe disse isso. Soberana. É a soberania do casal, mas por amor, não por autoridade. É por amor, porque se gostam. Então, esse zelo um com o outro, aconteceu uma coisa super engraçada. Há muito tempo atrás, eu tenho a mania, assim, o cuidado de pôr a comida no prato pro meu marido. Ele nunca me pediu, mas é um carinho. Então, eu não me sinto a serviço dele. O dia que eu também não tô afim, eu também não coloco. E ele também não reclama. Então, é um combinado. Assim, olha, o dia que tá tudo bem, eu coloco, tem um pouco mais de tempo, é um mimo, né? E eu sei que ele gosta. Tudo bem. Muito bem. Aí a gente estava numa festa infantil, um buffet infantil dessas que todo mundo... E aí tem as comidas, e eu olhando como é a festa infantil, gente, um grupo de homens, né, assim... Single sex funciona super. E um grupo de mulheres do outro lado. E eu olhando, os meninos ali, um chopp aqui, o segundo chopp ali, eu falei, meu Deus, ele precisa comer. Porque a gente pensa isso, né? Peguei o prato e vim e coloquei na mesa. Devia ter uns 10 homens. Aí todos os homens olharam para ele. E todos os homens olharam para suas esposas.
esposas estavam conversando com os filhos, e é isso. Aquele dia, coincidentemente, eu fiz isso e fiz sem pensar. Isso foi super instrutivo, foi bem bonitinho. Aí o que aconteceu? As outras esposas foram pegar os pratos, aí ele reproduzindo pra mim. Aí ele falava assim, Chuchu, era tão engraçado, porque daí a esposa pegava o prato e ele falava assim, ah lá, ela vai me trazer, ela vai me trazer. Não era, levava pra outra criança. E ninguém trouxe, e aí as mães depois no café comigo falaram, poxa, Andy, você ferrou. Agora eu vou ter que ser. Eu falei, não, você não tem que servir. Mas se você puder fazer isso de vez em quando, é um mimo. E o inverso também, né? Assim, o marido que sabe que você está trabalhando, mulheres que trabalham home office. A impressão que dá é que só nós precisamos levar as coisas para os maridos que são home office. Nós também gostamos de café, nós também gostamos de chocolate, nós também gostamos de uma água gelada. A gente também gosta. Então, de vez em quando é assim, olha, precisa pedir. Precisa mandar um WhatsApp pro marido assim, me traz uma água. Né? E a gente faz. Então, ó, chega delicadamente para um copinho d'água. Gente, é uma delicadeza. E aí, maridos, isso faz uma diferença danada em todos os outros campos, se é que vocês me entendem. Porque a gente gosta de mimos. Para nós isso é importante. Podemos seguir. E aqui tem um cuidado que eu queria pedir para vocês. Como a gente já falou do qual que é o lugar do marido e da esposa, pode mais um, mas aí fazendo um favor. Que é, o problema ou perigo está em viver o amor materno ou paterno como uma alternativa ao amor conjugal, em vez de vivê-lo como sua consequência. Essa professora, Marta, é da Universidade de Santa Cruz em Roma. Isso é Camila. Camila que conhece mais esses temas. Aqui tem um perigo. Né? A gente se esconde na maternidade ou na paternidade. E ela é consequência do nosso amor conjugal. Então, como é que eu estou vivendo isso? Especialmente mães de crianças pequenas, né? Por isso que era muito dedicado para esse time. Como é que eu tenho vivido isso? Estou adorando fazer essa palestra hoje, porque vocês vão aproveitar o carnaval. Pode seguir, fazendo um favor. E aí, como é que a gente vive, né? Então, primeiro, ok. Amor de pai e mãe é o primeiro. Então, o primeiro amor da mamãe é o papai e o primeiro amor do papai é a mamãe. Então, quando o filho fala assim, mamãe, mas você me ama mais do que o papai? O que nós vamos responder? Sim. Tá vendo como vocês caem fácil? A gente se seduz. Então, são amores diferentes. O papai é o primeiro amor da mamãe. Por quê? Porque o papai foi quem me ajudou a trazer você. É por isso que a gente tem você, foi assim que a gente formou a nossa família. Primeiro amor é do... Agora, vocês não vão dar uma aula. Não, veja, porque o amor fundacional, seu pai vem em primeiro lugar, mesmo que eu não sinta isso. Não, a gente não vai fazer isso. Aqui é como é que a gente deixa claro que nós somos um ao outro o primeiro amor. E aí sabe o que vai acontecer? Eles vão querer crescer para também ter os seus amores. E vamos combinar, quem tem filho mais velho, que depois de um tempo, nós realmente deixamos de ser, né, gente? Primeiro amor. Vai mudando, assim, as pessoas vão chegando na vida dos nossos filhos, né? A gente precisa viver isso tendo sintonia e unidade. O que é sintonia e unidade? Sintonia e unidade é, aos poucos, criar projetos em comum da família. Nós não fazemos isso de um dia para o outro. Não fazemos. Então, o que é a adaptação de uma criança na escola? É todos os dias elas aprenderem o que é viver num colégio. O que é sintonia e unidade? A gente não cria de um dia para o outro. Eu casei dia 12, dia 13, eu estou super sintonizada e unida. Nós não temos isso de um dia para o outro. Então a gente vai aprendendo ao longo dos anos, mas a gente precisa estar atenta ao movimento que o nosso parceiro executa. Eu vou dar outros exemplos, assim, que eu acho que são engraçados, porque eu acho que a gente vai se divertindo. Quando eu me casei, eu fiz num dia, eu gosto de comida mineira. Eu não sabia que meu marido não gostava. Não, acho que todas as vezes que a gente saiu, ele elegantemente, educadamente comeu comigo, mas não que era a preferência dele. Como eu achei que ele gostava, teve um dia que eu fui fazer um jantar, que é super pesado, né, gente? Eu fiz do tipo um feijão tropeiro. Feliz, super feliz. Ele chegou do trabalho e eu fiz um super feijão tropeiro. A gente não conseguia dormir. E aí eu fui saber depois que, primeiro, a minha experiência de casada, né? Porque então, você vai aprendendo com isso. E ao mesmo tempo, ele elegantemente também foi começando a me dar sinais do que gosta e do que não gosta. Então também não é empurrar o prato, também não é dizer não tô com fome, e isso serve para os dois lados. Porque às vezes o marido também vem fazer um agrado
do jeito marido de ser, e a gente olha e fala, mas eu não gosto, não sabe que eu tô de dieta? Sabe? Então, como é que a gente organiza isso tudo no nosso dia a dia? Sintonia e unidade requer tempo, requer dedicação, requer cuidado, requer um olhar atento. Quantas coisas, assim, quando eu falo de sintonia e unidade o que te trouxe para fora da toca? O que te trouxe para fora da toca é o que de alguma maneira já tinha alguma sintonia. Porque a gente não sai da toca por uma pessoa em detrimento a tantas outras se a gente não tem sintonia em alguma coisa. E aqui a gente precisa crescer isso. Viver isso com entrega, né? Com a busca do bem e da felicidade do outro. Tem um ditado que diz assim, ó, nós somos responsáveis por levar nossos maridos para o céu. E eles são responsáveis por nos levar para o céu. É uma responsabilidade bem alta a gente chegar nisso. Como é que eu faço dele um bom homem e como é que ele faz de mim uma boa mulher? Qual é essa comunhão? Como é que a gente avança como casal? É compromisso, é exclusividade, claro, né? É um das 4 palavras. É fidelidade. E é um projeto comum e intencionalidade. A gente assiste filmes, né? Assim, muitos filmes que dizem, às vezes o marido recebe uma super promoção, ele fica super feliz, mas ele não conversa com a esposa sobre aquilo. E aí, a conversa qual é o meu projeto de família? O que queremos como família? A gente já sentou para conversar sobre isso com os maridos? Para onde a gente vai? O que a gente quer dos nossos filhos? Quais os valores que para a nossa família são inegociáveis? Até onde a gente vai ter os próximos ou não? Porque a gente tem essa situação, né? Assim, até onde a gente permite interferência, até onde a gente não permite. Porque senão um é muito rígido, o outro é muito tranquilo. A intencionalidade ela é importante para tudo na vida. Até na bronca que a gente dá nos filhos. Porque uma bronca pela bronca ela não tem sentido nenhum. Qual é a intenção do que eu estou fazendo? Então, a intenção do que eu estou fazendo com o filho, a intenção do que eu estou fazendo no dia a dia e a intenção do que queremos para a nossa família. Agora, não são temas, gente, que vocês vão marcar uma conversa, assim, olha, hoje eu gostaria de pôr na pauta, marido, discutir família. Porque não se faz dessa conversa desse jeito. Essa é uma conversa contínua. Essa é uma conversa que, às vezes, no dia a dia, no trajeto, você fala assim, olha, eu estava pensando nesse tema, acho que é isso que queremos. Esse perguntar se é isso que queremos é importante, porque muito do que está na nossa cabeça pode não estar na cabeça do esposo. E o inverso também. E vamos combinar que nós mulheres, inclusive, mudamos de opinião com muita facilidade. De um dia para o outro, às vezes de uma manhã para tarde. E meu marido já fala assim para mim, olha, Chuchu, se amanhã você amanhecer pensando nisso de novo, talvez a gente embale nessa conversa. Então já me conhece, 20 anos. Então, é mais fácil quando a gente conhece, quando a gente trata isso com bom humor. Vamos seguir. E aí tem temas que eu acho que são importantes a gente pensar. Causas de crise no casamento. Eu vi que tem uma pesquisa nova, gente, como os ingleses fazem pesquisas esquisitas, né? Mas ele tem uma pesquisa nova que eu gostei, onde ele diz que nos últimos 2 anos, só 2 anos, 66% dos divórcios ingleses têm como causa o uso de redes sociais. 2/3. É assustador. Por quê? Porque a rede social é uma porta para muita coisa. Não aparece aqui, porque esses são os clássicos, né? O que é o clássico? Infidelidade, violência verbal e agressão física. Eu não vou passar por todos eles, mas tem alguns temas aqui que eu acho que a gente vai conversar. Críticas e falta de valorização é a gente achar que o outro sabe o que a gente está pensando. Não sabe. Se você está com frio e a janela está aberta, não adianta você falar, nossa, está gelado aqui. Você precisa falar assim, por favor, você consegue fechar a janela porque eu estou com frio. É claro isso. A mensagem precisa ser um pouco mais clara. E a gente precisa valorizar mais quem está do nosso lado. Então, assim, a gente tem maridos e esposas fantásticos. A gente sabe no que eles são muito bons. Então a gente precisa elogiar no momento certo. A gente só elogia os filhos, gente. Nossa, que fofo isso que você conseguiu. Coitado do marido que se esforçou, que fez um agrado. A gente não se dá conta. E veja, não precisa ser todo dia. Não precisa ser falso. Não precisa ser falso, vocês entenderam, né? Porque o marido também saca e a esposa também. A gente consegue saber, a gente conhece isso. Mas tem temas que são tão importantes quando a gente recebe um merecimento e o marido fala assim, nossa, que legal isso de você. Fiquei feliz. Olha, fiquei orgulhoso de você, do que você fez.
Quantas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, mas a gente esquece disso no nosso dia a dia conjugal? Então, é um tema que eu acho que é importante. A dificuldade financeira eu não vou discutir, porque cada família tem um jeito. E aí, se é para sempre, o que eu peço para vocês é, lembrem do barulho fora da toca. Naquela época, com dificuldade ou não financeira, te puxou para fora da toca. Não pode ser um tema financeiro que destrua aquilo que te puxou para fora da toca. Quem nunca, né? A dificuldade financeira, em algum momento, em algum grau, ela pode aparecer para os casais. Então, isso não pode ser o problema dessa união em geral. A ausência de comunicação eu não vou falar agora, porque a gente vai ter um capítulo assim, para falar sobre esse tema. Falta de intimidade e sexo, esse tema eu vou falar. Primeiro porque está chegando o carnaval. E aí é legal que eu vou ver um monte de mães daqui a 2 meses me dando notícias. Mães e funcionárias do colégio. Uma vez eu assisti uma apresentação da Dorita que eu gostei muito. E eu uso essa apresentação, assim, esse tema até hoje, eu já falei isso para ela. Que uma vez ela falou assim, gente, não adianta ir pro banheiro e passar 80 cremes pensando que o marido vai dormir. Porque ele tá te esperando. E eu olhando aquela apresentação, meu marido do lado, né? Eu falei, nossa, como é que ela sabe? Então, assim, vocês podem passar o que vocês quiserem de rotina. Marido não dorme, marido descansa. Eu falei, nossa, ele lascou, né? Então, marido descansa. E aí ela falou, pensa numa coisa. Nós somos mais práticas, mulheres. Então, vocês vão olhar e vão falar, nossa, 10 horas. 10h20 acabou, vamos dormir. Eu nunca esqueci essa frase. Nunca esqueci. Porque ela falou, gente, o único animal que tem uma relação sexual que dura mais do que 20 minutos é o porco. Vocês sabiam? Eu não sabia na época. Aí eu olhei pro meu marido e ele falou, nossa, feliz do porco. Mas eu nunca imaginei, né? E aí, é tão engraçado, porque depois que o marido assiste essa palestra, aí meu marido ainda olha pra mim e fala, 20 minutinhos. Mas ter intimidade e ter as nossas relações sexuais saudáveis é crucial para um bom casamento. Então, a quanto anda meu cansaço? A quanto anda as minhas preocupações e eu acabo deixando de lado? O quanto a minha esposa está se sentindo desejada por mim? O quanto meu marido está se sentindo querido por mim? Então, esse é um tema... Claro, gente, a gente passa momentos na vida que tem altos e baixos. Completamente, perfeitamente compreensível. Mas esse é um tema de sempre, que precisa estar na nossa cabeça e estar no nosso dia a dia. Né? Eu preciso lembrar disso. E aí a Dorita, no final, para coroar, ela falava assim, gente, fica tranquilo, porque depois que começa, Deus dá a graça. E eu achei engraçado aquilo, e eu falei assim, nossa, é tão real, é tão... E ao mesmo tempo tão sutil, e isso faz uma diferença tão grande na vida de um casal, que eu acho que é um tema que é importante eu trazer para vocês. Isso transforma a casa em alegre. Marido feliz, casa alegre. Esposa feliz, casa alegre. Natural. Então, esse é um tema que eu acho que é bem importante. E tem todos os outros, né, gente? Rivalidades, disputa, interferência familiar, que eu acho que a gente vai organizando a despreocupação com a forma física. Ao longo dos anos isso vai mudando bastante. Então, sempre estar atento. Veja, a gente não precisa ser atleta como quando a gente casou. Mas a gente precisa estar bem, porque estar bem significa ter disposição. Não é só uma questão de estética, é uma questão de disposição, de saúde. E estar bem significa cuidar do próximo deste jeito. E por último, uma das crises é a diferença no tema de educação dos filhos. Mas isso aqui é muito por falta de comunicação, não se conversa. Ah, você fez isso? Nossa, eu penso completamente diferente de você, mas agora já fez. Então aqui sai na frente quem é o mais ligeirinho. Então falar sobre a educação dos filhos e o projeto que a gente tem é um tema importante. Porque senão o mais rápido toma a decisão. De comunicação, que é o seguinte, a gente não tem dúvida que comunicação é um imbróglio para o resto da vida. Em qualquer lugar. No trabalho, nas relações familiares, na escola, com as mães da escola e na nossa família. Então, a comunicação, ela precisa... E também não dá pra gente colocar toda a culpa só na comunicação. Porque também tem isso, né? Cada
ausência, ou cada perrengue que a gente passa, é falta de comunicação. Aqui eu acho que é importante assim, comunicar é fazer partícipe, descobrir o outro, fazer se conhecer, porém não é somente um trato ou uma correspondência. É uma transmissão de sinais. É um código comum entre o emissor e o receptor. É sinônimo de união, a união que se estabelece entre certas coisas. Aqui a gente tem que pensar no que é a comunicação verbal, que é aquela que eu falo. O que é a comunicação paraverbal, que é aquela que eu falo, mas eu tenho sarcasmo na fala. Sabe? A gente faz isso. Todos nós, humanamente, fazemos isso. A gente responde com um nível de sarcasmo que desanda a conversa. E existe a comunicação não verbal, que é aquela que a gente se expressa. Então, o marido faz alguma coisa e acha que está agradando, a gente vai virar o olho, a gente vai cruzar o braço, a gente vai, sabe? Vai ignorar. Então, são temas que são bem importantes, assim, a gente ficar atento. Porque tudo isso é comunicação, não é só o falar e ouvir. É como nos comportamos, é como tiramos sarros dos temas que estamos discutindo. Então, tudo que é levado com seriedade por família e por casal, também tem um reflexo diferente. Podemos seguir. E aí tem alguns alertas que eu gostaria de falar para vocês, que é assim. Mulheres, homens não focam na forma. Alô? Os homens focam no conteúdo. Então, não adianta vocês explicarem ou contextualizarem toda a cena. Ele quer saber assim, onde está o problema e o assunto que você quer discutir comigo. Então, claro que eles podem até ouvir. E eu acho isso bem delicado. Mas, na prática, você saber exatamente onde você quer chegar é importante na comunicação. Por quê? Porque a gente vai ser interrompido. Quantas vezes a gente conversa com os maridos com 100% de atenção? São raros momentos. Então, chega filho, chega um telefonema, é um WhatsApp. Então, aqui os homens focam no conteúdo, as mulheres focam na forma. Então, foca no sentimento, foca no relacionamento, nos detalhes. Tem um vídeo que é bem engraçado, que mostra que o homem tem caixas. Vocês já viram esse vídeo? Então, quer dizer, o homem ele tem a caixa da casa, a caixa do carro, a caixa do filho, a caixa da escola. Mas esses dias eu vi uma fala que diz assim, o mais impressionante é que as caixas não se encostam. Porque esse é o X da questão. Porque se todas estivessem próximas, pelo menos, mas elas não estão. Então, tô eu no café... E a caixa do nada. E a caixa do nada. Que eles têm uma capacidade de ter uma caixa do nada. Eu acho incrível isso, mas a gente não consegue. E as mulheres se conectam. Ela tá fazendo o café da manhã, pensando na roupa que ela tem que colocar na festinha, no médico que ela marcou para o segundo filho, na mãe dela que teve pressão alta no dia anterior, então ela não pode esquecer de ligar, na depilação que ela marcou e ela precisa desmarcar porque chegou uma reunião no mesmo horário. Isso tudo está na nossa cabeça às 7 horas da manhã. E é por isso que a gente cansa, né? Nós somos mais cansadas naturalmente. E aí a gente tem uma capacidade que é o marido chegar na porta da cozinha, aí você olha e fala assim, eu estava pensando, aí ele para te prestar atenção. Aí você fala assim, não, acho que é melhor não, talvez eu faça isso mais tarde. Meu marido, meu Deus, eu sei o que ela estava pensando, eu sei o que ela vai fazer mais tarde. E essa é uma comunicação difícil, mas porque nós somos assim. Então, o marido que já conhece a esposa fala, tudo bem, ele vira as coisas e sai. E depois ele volta e vai entender, porque a hora que a gente precisar falar, a gente vai fazer isso. Então, não achem que nós somos muito malucas, porque é parcialmente só. Mas, de fato, a comunicação para nós, e a gente pensa falando. Mulher tem essa capacidade. E aí, cuidados que eu acho que a gente precisa ter na comunicação de casal. Generalização. Você sempre faz isso. Ou a palavra, você nunca faz isso. É de se esperar, porque você nunca faria isso. Então, a generalização é um perigo. Porque daí, sabe o que acontece? Ela não causa esforço no próximo. Então, quando a pessoa só generaliza o que você faz, você fala, não vou fazer mais. Porque mesmo que eu tenha esforço, eu sempre faço. Então, esse é um tema que é importante. Cuide. E isso não só com o marido, mas também com os nossos filhos. Segundo é a rigidez, né? Nem vou discutir esse tema, porque não tem espaço. Ele é sempre muito duro nesse tema. Esse tema eu não vou discutir com a minha esposa, porque ela não abre. Discutir sobre a mãe dela? Nunca que eu vou discutir, porque
tem uma porta fechada. O quão flexível somos para ouvir e aprender, né, com o marido? E foi nossa escolha. Então, a rigidez não precisa fazer parte de uma comunicação de casal nunca. Os monólogos. Sim, Dara, não Dara, lembra? Tinha até um meme que falava disso. Você elabora uma super frase, um super tema, e o marido fala, ok. Não, ok não. Ok, vírgula, desenvolva agora. Né? Então, ensiná-los também a conversar. E o inverso também. Né? Porque às vezes é um tema que você não quer discutir, ou que você está preocupada porque você tem alguma coisa para fazer logo na sequência, e o marido te pegou para ter uma conversa naquela hora, e você fala assim, tudo bem, então eu concordo com você, tá tudo certo, vamos seguir desse jeito. Não teve conversa. As pessoas vão saber como a outra pensa. O tema da comunicação é importante, a gente tem que se dedicar a ele. E na correria do dia a dia a gente passa corrido sobre isso. O negativismo, negativismo é duro, né, gente? A gente chega com uma super ideia. E aí o cônjuge, ou a esposa, fala assim, pode ser, não vai dar certo, eu já tentei. Então, o negativismo é um tema que permeia uma comunicação truncada. E aí chega uma hora que você fala, também não vou perguntar mais nada. Vou fazer. Porque tudo é não. Então, prestar atenção em como estamos nos comportando com isso. E outra coisa é uma volta ao passado. Porque na minha época, porque na casa da minha mãe, porque na casa, sabe? E não tem época. Nós somos chamados para viver agora. Hoje é dia 9 e 24. É daqui para frente. Não é daqui para trás. Já foi. Então, como é que a gente estabelece isso daqui para frente? Podemos ir. Tem um tema que é importante, que é palavras que constroem e destroem. A gente já conhece, não? No relacionamento. A gente já sabe coisas que acabam com o cônjuge e vice-versa. E a gente também sabe palavras que são importantes. Então, se o marido já está num dia difícil, já teve um dia corrido e chegou cansado no final do dia, qual o cuidado que eu tenho que ter com as minhas palavras naquele dia? E o inverso, se a minha esposa tem 3 filhos, deixou ela na escola, e aí ela tem um bebezinho, e o bebezinho dorme a cada pouco, e no final do dia tem cólica, qual o cuidado que eu tenho que ter na conversa com ela? Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, mas cuidar de um bebê o dia inteiro é bem exaustivo. Bem exaustivo. E às vezes a única coisa que a gente quer é um grande abraço, é segurar o neném enquanto a gente consegue ir no banheiro. Sozinha. Sem a criança. Depois que as crianças crescem, vocês vão ver, elas passam papel embaixo da porta para pedir as coisas. Mas teu pai tá lá fora. Você deixa teu pai lá fora. Então, é um carinho, né? É passar na rua e falar assim, nossa, eu vi essa florzinha e eu trouxe pra gente colocar aqui no pezinho da Nossa Senhora para você lembrar de mim amanhã. Não estou falando que é gasto, não estou falando para sair para jantar todos os dias. É delicadezas que fazem e formam um bom casamento. Pode seguir. E outro tema que eu acho que é importante é ouvir é diferente de deduzir. Até que ponto eu presto atenção na comunicação e até que ponto eu ouço 20% e eu já estou lá na frente. Ouçam. Dê tempo nessa conversa. É uma conversa que é importante para o seu casamento. Pode seguir. E aí eu vou chegar para o final, para a gente tentar manter o nosso horário, que é assim. Se o amor dos esposos é autêntico, ele transbordará em forma de dedicação e carinho a cada um dos filhos. Então a gente falou de casal e do que precisamos fazer. Claro, por quê? Porque a finalidade da palestra é essa. Eu quero uma casa alegre, a casa alegre não pode ter só o pai e a mãe feliz. Preciso que todos estejam felizes. Então, o que a gente deseja? É que os filhos percebam que os pais se amam e que os amam. E assim, eles aprenderão a amar. Então, esse é um ponto importante. Pode seguir. Então, o que a gente precisa pensar? Como é que o nosso filho pode se sentir amado? Um tempo dedique tempo para conhecer cada um dos filhos, saber quem são profundamente. Gente, saber quem são profundamente não é com 1 ano a gente achar qual é o temperamento do filho. Não precisa. Dê tempo para as coisas. Eles estão em formação. Eles estão aprendendo quem são os pais, quem é a vida, quem são as coisas. Vai tempo para essas coisas acontecerem. Mas conhecer cada um significa não pasteurizar. Significa não achar que todos são iguais. A gente precisa ter esse tempo de olhar nos olhos de cada um deles. E mais do que isso, o cuidado nas faixas etárias, né?
Porque às vezes a gente acaba dando uma dedicação para um em detrimento de outro. Como é que a gente equaciona ou divide entre esposos para que a gente consiga conhecer cada um? Converse com o seu marido, com a sua esposa sobre os filhos. Você já percebeu isso nesse filho? Você já percebeu isso no outro filho? Porque a percepção do homem é muito diferente da percepção da mulher e a gente não pergunta. E às vezes a gente vai falar coisas com o marido e ele fala assim, claro, isso é óbvio, isso já aconteceu outras vezes. E a gente nunca se deu conta. E o inverso também, de você falar e falar assim, poxa, eu vou prestar mais atenção. Então, aqui é um tema que é importante, como é que eu reconheço a voz, como é que eu crio essa intimidade com os meus filhos? Como é que eu escolho a parte preferida de cada um? Não dá para todos vocês, olha, a mamãe tem loucura por mãozinhas, o papai tem loucura por pezinhos, esses são os temas. Não é isso, mas você sabe que eu gosto de dar um cheiro no teu pescoço. E pro outro filho, assim, você sabe que eu adoro fazer uma massagem no seu pé. Porque cada um tem um jeito. E ele vai gravar sempre que o pai e a mãe têm aquele carinho muito especial com ele. Isso faz a gente se sentir amado. Isso é personalizado, né? Nessa relação. Ter combinados e segredos de família. Esse é um tema importante. Vocês devem pensar em coisas, assim, de que vocês atravessaram. A gente tem combinados, às vezes, com as mães. E a gente, a avó adora fazer combinado. Inclusive, as avós adoram fazer combinado sem as mães saberem. Porque esse é o lance da coisa. E que a gente não fique bravo, porque o ter segredos saudáveis, né, gente? Ter segredos, ele faz parte da memória afetiva que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, eu tenho um segredo com as crianças, quer dizer, eu tenho um assovio. Que eles sabem que quando eu tenho aquele assovio, eu estou precisando de alguma coisa. Bem engraçado. E aí um deles vem, rapidamente. Mas isso cresceu tanto que eu posso estar no clube, eu posso estar no meu prédio lá brincando com todo mundo. Então é ótimo, porque se dá a hora da gente subir, por exemplo, eu faço meu assobio, quando eu vejo eles falam, mãe, você está precisando de alguma coisa? Aí nós vamos todos juntos. Eles sabem que é uma mãe. É a mãe chamando. É um sinal, é um alerta. Qual é o segredo que eu tenho? Outro segredo, não vai dormir sem um beijinho na testa. Veja, mãe, eu vim só para você dar um beijinho na testa. Aí ele está com sono, ele vem e eu não posso estar deitada. Ele vem esperando um beijinho na testa. Então, quais os pequenos sinais e os pequenos mimos que identificam e sabem que é a minha família? Orientar o seu tempo. Claro, né, gente? Se 66% dos casamentos podem sofrer problemas por uso da rede social, imagina, um grande mote como é que eu administro esse tempo? Como é que eu me dedico? Porque nós estamos todos aqui correndo, olhando no relógio para terminar 9h30, porque temos compromisso. E aí, qual é o tempo das nossas crianças? A gente se dá conta do quanto tempo temos quando a gente está de férias, né? Porque, olha, gente, as crianças em casa é outro ritmo. Demanda muito. Você fala, minha nossa, não vai acabar nunca. Aproveite que está na escola. Aproveite que sai às 4. Mas das 4 para frente, cuide desse tempo. Agora, até às 4 você arrepia com as outras coisas para fazer. Mas não deixa para fazer coisas só depois disso. Aqueles que conseguirem organizar, né? Mas os que estão chegando do trabalho às 7 horas da noite e já estão chegando cansados, meu Deus, se eu não aproveitar 1 hora e meia, eles vão dormir. E aí eu não vou conviver. Como é que eu vou discutir sobre o meu filho se eu não o vejo, se ele dorme? Então, é um esforço. Ser pai e mãe é esforço, né? Assim, nós somos... E é bom, porque senão a gente não teria o segundo, o terceiro, né? É bom. E sejam divertidos. Esse é um tema importante. A gente está numa fase do mundo chato. A gente precisa levar alegria e leveza para nossa casa. A gente precisa que quando o filho deixa a roupa jogada no chão, você não chega lá e falar, fulano, a roupa está no chão de novo. Usa bom humor. O bom humor é a grande escapatória para uma casa alegre. Fulano, acho que você esqueceu, está lá no chão. Se eu fosse você, eu rapidamente resolveria. Sabe o que ele faz? Esqueci. Vai lá, cata e guarda. Então, a gente pode ser mais doce. Mais doce. Gente, ninguém tirou o prato da mesa. Está todo mundo esquecido aqui hoje, todo mundo com sono. Vou contar até 10. Vamos ver se a gente consegue até o 10. Tem as estratégias para alegrar a nossa casa. O adulto da relação somos nós. Pai e mãe. Uma criança que está estressada e você entra no nervoso dela, ela desanda a casa inteira. Nós não somos a criança, ou não devemos ser. Somos os adultos. Então, se a criança está nervosa, às vezes é um abraço. Às vezes é tirar de perto dos irmãos, porque daí contagia, né? A gente precisa ficar ligada nesses sinais e alegrar. O que alegra a sua casa? Você sabe o que alegra a sua casa? É música. É cantar.
enfileirar carrinho, dar comida nas bonecas. O que alegra a sua casa? O que alegra no dia a dia? Isso tem que estar presente. São rituais que a gente vai construindo. Pode ir. E para dar segurança para eles, para isso acontecer, esse aqui é um trivial, gente, mas que eu acho que é bem importante. Um pai novo que está chegando no catamarã talvez não tenha tido chance de ir numa outra formação, por isso que eu trouxe. Jamais brigue na frente dos filhos. Isso é tão engraçado que, assim, no colégio a gente tem as tutorias, né? E nas tutorias, a gente conversa com as alunas, e claro que é um segredo de tutoria, a gente não sai falando o que acontece na tutoria. Mas temas que aparecem. Eu nem vou falar com a minha mãe, porque ela dá razão tudo pro meu pai. Aí eu fico pensando no meu pensamento e falo, yes, que bom que essa mãe dá razão pro pai. Mas, no dia a dia, a gente sabe que, às vezes, a gente escuta a criança e mesmo sabendo que ela veio falar de alguma coisa que não está correta ou que o pai pensa diferente, a gente sempre vai validar um ao outro. E depois, separadamente, você vai falar, esse ponto eu acho que a gente precisava ter conversado, eu não gostei dessa condução. Mas já foi. E se já foi, já foi. E comunhão é isso. Sintonia é isso. É a gente daqui pra frente funcionar e pensar juntos. Mas se a gente não conversou antes e um dos dois tomou uma decisão, que uma seja sempre endossada pelo outro. Então, não brigue na frente dos filhos. E também não brigue não verbal. Você põe o prato assim, ó, na mesa. Também não adianta, porque a atenção está instalada. Né, assim, pergunta alguma coisa e fala assim, não sei, pergunta pro seu pai. Não precisa nem brigar na frente dos filhos. Porque está evidente que tem alguma coisa no ar. Então, esse cuidado, isso dá muita segurança. E à medida que as crianças vão crescendo, elas vão questionando esses temas. Então, a gente precisa cuidar disso. Estar presente, conviver, que eu acho que a gente já conversou bastante. Não fale mal deles para os outros. Eles sabem, mesmo às vezes eles não estando perto, vai chegar para eles. Porque as pessoas contam. Porque a sua mãe falou para minha mãe que você é isso. E chega na criança. Então, cuidado. Assim, de qualquer maneira, não são defeitos, são pontos que eu preciso melhorar no meu filho. E não preciso falar para outra pessoa. Eu posso, inclusive, falar assim, olha, eu estou com essa dificuldade nesse momento. Tem muito tema que é momentâneo. A criança passa fases. A criança não nasceu com a pestinha, gente. Ela não nasceu desordeira. A gente vai ajudando a ordenar. Senão não precisava de pai e mãe. Senão precisava de um colégio que nos ajudasse nesse tema. Então, não vamos rotular o filho. É bem importante a gente saber assim, olha, é uma fase, eu preciso de ajuda nesta fase. E um tema que é importante é não comparar com nada nem ninguém. Você não é igual ao irmão mais novo, você não é igual ao gênio da sua mãe, você não é igual o teu pai que é muito focado. Então, cada um é único e irrepetível. É isso que fazemos no colégio. Educamos a pessoa. E a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa. Cada filho é um filho. Quem tem filhos iguais aqui? É muito difícil. Mesmo quem tem 10. Cada um, inclusive a forma, né? Porque não saem todos iguais. Inclusive uns com a forma todas do pai, né? Um com a forma todas da mãe. Então, aqui eu acho que é um tema que a gente não precisamos comparar. O mundo está cheio de comparações. Valorize os pontos positivos dessa criança e ajude a melhorar os pontos negativos, porque a tua função de pai e mãe é essa. Deus lhe confiou isso. É uma função nossa. Isso aí tá perdido. Nem vou mais me dedicar, porque se já tem 15 anos e nunca mudou, não é agora que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar porque precisa da nossa ajuda, porque precisa da nossa orientação. E a gente não vai desistir dos nossos filhos. Nunca. E não desistir dos filhos dá segurança a eles. Ter paciência eu não vou nem falar. Porque isso é cada uma, né? Mas na prática aqui o que está no fundo não deixe que o teu dia a dia ou a tua profissão te faça ter menos paciência. Os teus filhos não trabalham com você e não estão com você o dia inteiro dentro de casa, não sabem o que aconteceu na sua vida. A gente precisa parar e é um outro papel. Então aqui é bem importante. E amar é saber sofrer, desde sempre, né? Então esse é um tema que a gente tem. E aí, olhando friamente assim, como é que eu posso organizar um pouco a minha família em 3 etapas? E aqui é um tema que vem também do IBF, que é do Instituto Brasileiro de Família. A gente tem esse jeitão de funcionar quando a gente tem um curso de amor matrimonial, que é uma outra frente, mais pra frente vocês vão conhecer também. Que é
Primeiro é um conhecimento claro do projeto familiar, né? O que está combinado com o meu marido? E se eu nunca combinei, como é que eu combino com o meu marido? Olha, agora que a gente tem uma família que está posta, mesmo que eu já tenho 4 filhos, vamos sentar e vamos conversar sobre a nossa família? O que queremos? Como é que conduziremos esse passo? Segundo é assumir a responsabilidade por cada membro, não é o coletivo. Não estamos falando da família olhando todos, nós estamos falando cada um. Como é que eu olho o Juliano, como é que eu olho a Yara, como é que eu olho o Henrique, como é que eu olho cada membro da minha família. Porque cada membro é único e irrepetível. Então eu não tenho um projeto para minha família só no todo, eu tenho um projeto para os meus filhos. E estimular a participação de todos. Claro, quem tem filhos pequenos, isso não acontece, mas o fazer com que os filhos participem da alegria da família é importante. Gente, o que a gente olha? Agora, também não precisa deixar solto, né, gente? O que nós vamos decidir fazer nesse domingo? Nós pensamos nisso e nisso. Fecha 2 possibilidades, que foram combinadas com o marido. E aí as crianças falam, nossa, vamos fazer isso. Ou você organiza para que seja de uma maneira em que eles se sintam participantes. Eles não podem ser reféns da família, eles são membros da família. E estão ali para nos ajudar a participar. E aí, eu queria deixar, para a gente finalizar, nossa 9h28. A primeira, né, gente? A gente tem que dar bastante exemplo. Assim, o matrimônio, mas tem uma cena que que eu reservei. Teve um curso que eu acabei de fazer pela Academia Atlântico, e aí o Pedro Rezende, que é um cara espetacular de Campinas, pôs essa cena do filme e ela me tocou muito. E como ela fala especialmente de matrimônio, e não nessa fase que estamos, mas do fim da vida. Sim, porque casamos para sempre, indissolúvel. Eu queria que a gente finalizasse pensando, olha, eu estou numa jornada, mas o que acontecerá no futuro? No futuro, quando eu tiver mais idade, quando meu marido tiver mais idade, a gente não para pensar muito neste futuro. E aí o filme traz isso, deixa eu ver se eu consigo. Você me ajuda aqui? Ele que está no fundo, mas na prática ela tem Alzheimer. E aí ele se muda com ela, é engraçado, as grávidas se emocionam mais, né? Bonitinha. E aí ele se muda pra lá com ela. E aí aquele tanto de gente que chegou são os filhos, e ela já não reconhece mais. E ele diz, aqui é meu lar, porque o meu lar é ela. Eu vou cuidar dela pra sempre, porque é indissolúvel. E é pra sempre. Então aqui é o último slide só. A minha proposta é, lembre o que te tirou da toca. E queira envelhecer juntos. Porque quando a gente quer envelhecer juntos, a gente sabe que a gente precisa tornar esse caminho feliz. E isso faz com que a nossa casa seja melhor. Então, é isso mesmo. É isso aí, tá ótimo. Queiram envelhecer juntos. Isso traz uma perspectiva diferente para o nosso dia a dia. E aí a gente vai querer melhorar sempre. A gente vai querer que o nosso marido melhore sempre, que a nossa esposa melhore sempre. Porque tem um tempo pela frente. E esse tempo pela frente precisa ser o melhor possível. E nós somos bem capazes. E isso faz com que os nossos filhos também se sintam muito seguros. Tudo bem? Obrigada, gente! Tá ótimo. Finalizamos? Sim? Gente, obrigada, tá bom? Eu acho que eu atrasei 5 minutos.